Nalvin e Tilão ali quietinhos, Silas e Elvira ali na outra ponta. Dona Isabel que separou ali os seus filhos com os casais, ó. Jonirley com sua esposa, Zaquiel com sua esposa, um de um lado, outro do outro. Priscila que veio sem Pablo, que está trabalhando certamente, né? E tantos outros casais aqui presentes, né? Bruna e Francisco, alguns cujo matrimônio eu tive a alegria de estar presente, de assistir, de celebrar. Bruna e Francisco, Elvis e Duda sempre estão aqui juntos também. E outros casais que eu vi por aqui, Silvia e Norma ali, né, pelo meio. E tantos outros casais aqui presentes, vivendo a liturgia dominical, nesse dia, que é um dia que exige de nós também um compromisso cidadão. Umas coisas eu gostaria de destacar sobre o matrimônio e sobre a família, a partir da liturgia que nós ouvimos. Claro que o foco dessa liturgia, ao falar sobre o matrimônio, é um foco principal. É falar sobre a indissolubilidade do matrimônio. O que é isso? O matrimônio, ele é até o fim da vida. Indissolúvel significa isso, né? Não se dissolve por nada. A única coisa que é capaz de dissolver o matrimônio é a morte de um dos cônjuges, que vai deixar o outro viúvo, e esse então poderá se casar novamente. Nós entendemos que o matrimônio, ele é uma realidade deste mundo terreno. As pessoas se dão em casamento e se recebem em casamento aqui. E o matrimônio é até que a morte os separe. Então o matrimônio é uma realidade que permanece aqui. E é uma belíssima e grandiosa vocação. Quando nós falamos da vocação matrimonial, nós falamos da família. Então a vocação matrimonial não é, eu posso dizer isso, não é uma vocação apenas, mas é a porta para todas as vocações, porque a família é o berço de todas as vocações. É da família que vem o padre, é da família que vem a freira, é da família que veio Jesus. A família é o berço de todas as vocações. Então existe algo de profundamente sagrado na família, e existe algo de profundamente sagrado que se inicia diante do altar, quando o homem e a mulher se entregam um ao outro. E como nos disse os textos da Sagrada Escritura, a partir dali se tornam uma só carne. Isso é desde o princípio, como nós ouvimos no livro do Gênesis. Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Então Deus arrumou para o homem uma companheira, uma mulher, alguém que fosse semelhante a ele. E o texto do Gênesis termina dizendo: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. No Evangelho, Jesus, se baseando nesse texto do Gênesis, ele não apenas apresenta a mesma ideia, mas ele ainda conclui dizendo aquela frase que nós aprendemos de cor: o que Deus uniu, o homem não separe. O que Deus uniu, o homem não separe. Falar de um relacionamento indissolúvel, mesmo sendo de um sacramento, nesses tempos que nós estamos vivendo, se torna um grande desafio, porque nós vivemos um tempo onde as coisas elas não são feitas para durar. As coisas elas não são feitas para durar, as coisas elas são feitas para acabar rápido. Eu estou falando aqui dos objetos, mas consequentemente, isso é muito triste, nós transferimos isso para as relações. As relações hoje, elas não são feitas para durar. Tanto que começaram a surgir novos modos de relacionamentos, né? Relacionamentos mais livres, que não exijam um compromisso, que não exijam uma entrega total e comprometedora. Então, por exemplo, o ficar está nessa lógica das coisas que não são feitas para durar, de um relacionamento que não é feito para durar. E existem outros termos aí que os jovens, eles aprendem mais disso do que eu não saberia dizer.
aí, que se utiliza para falar dos relacionamentos que são, às vezes, tão liberais e tão fora da lógica do Evangelho. Quando nós falamos do matrimônio, nós estamos falando de um compromisso onde os dois dizem um para o outro que querem viver até o fim da vida, até que a morte os separe. Agora dizem isso hoje aqui diante do altar, sem saber o que é que vai acontecer amanhã. Sem saber se vai acontecer uma briga, sem saber se vai acontecer uma traição, sem saber se vai acontecer de sei lá, Deus livre, né? Sofrer um acidente e passar o resto da vida doente. E faz essa promessa assim, posso dizer, às cegas. Eu quero ficar com você até que a morte nos separe. Mas é uma promessa às cegas. Na verdade é uma promessa confiante. Confiante na graça de Deus. Porque é um sim que vai precisar ser afirmado e reafirmado a cada dia para ser cumprido verdadeiramente até que a morte os separe. E esse caminho, ele começa na presença de Deus e deve ir até o fim na presença de Deus. O que o Salmo 127 nos retrata é isso. A família feliz. O Salmo fala do homem. O homem que recebe a bênção do trabalho de tuas mãos has de viver, serás feliz, tudo irá bem. O Salmo fala da esposa. A esposa como mãe, a fecundidade da mulher. Tua esposa é uma videira bem fecunda no coração da tua casa. O Salmo fala dos filhos. Os filhos como o sinal de alegria na casa. E como uma casa é iluminada com uma criança, né, que corre, que faz rir. Os avós ficam bestinhas, os pais ficam bobinhos quando chega uma criança em casa, um filho em casa. E o salmista fala dos filhos. Os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor da tua mesa. E de onde é que vem essa felicidade familiar representada, trazida aqui no Salmo que nós ouvimos? Vem do Senhor. O fundamento é apresentado no início do Salmo e no final do Salmo, quando o salmista diz: feliz és tu se temes o Senhor e trilhas seus caminhos. E termina dizendo: será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. Se nossas famílias, se nós queremos caminhar para a verdadeira felicidade, nós devemos caminhar sob o temor do Senhor, na presença do Senhor, mas claramente devemos estar respeitando as coisas de Deus e buscando os seus caminhos. Então hoje eu rogo a Deus que derrame infinitas bênçãos sobre todos os casais, especialmente aqueles que estão aqui presentes, tantos casais aqui presentes participando da Eucaristia. Que Deus continue a derramar muitas bênçãos na vida de vocês e que possam cada dia mais aprender a viver a alegria, o amor e a paz no lar, na família, no relacionamento, para construir uma família que seja segundo o coração de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.